Boa tarde, gente. Ok? Vamos dar início à nossa sessão da agora à tarde. Ciclo de debate sobre a Universidade em Diálogo Internacional, que está sendo organizado pelo Instituto de Ciências da Educação, em conjunto com as 3 subunidades, que é a Faculdade de Educação, a Faculdade de Educação Física e o Programa de Pós-Graduação em Educação. Ciclo de debate sobre a Universidade em Diálogo Internacional, que está sendo organizado pelo Instituto de Ciências da Educação, em conjunto com as 3 subunidades, que é a Faculdade de Educação, a Faculdade de Educação Física e o Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade de Diálogo Internacional. E agora à tarde, nós vamos conversar com o nosso amigo, companheiro, que é nosso professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Educação, o professor Tristan Atuai, que ele é professor do Instituto de Educação da University College de Londres e tem feito muitas parcerias conosco. E eu agradeço de antemão que o professor Tristan tenha aceitado o nosso convite. O professor Tristan, vou fazer uma rápida apresentação dele. Ele desenvolve trabalhos na área de acesso e qualidade do ensino superior, também sobre universidades alternativas e inovadoras, trabalha também sobre educação, cidadania e direitos humanos, abrangendo tanto, sobretudo, a América Latina e a África, e ele também vem contribuindo com pesquisas sobre educação indígena na Amazônia brasileira e no México. Professor Tristan, a gente tem a maior felicidade de contar com ele, é um parceiro nosso, né, professor visitante do nosso programa, e nós agradecemos já antecipadamente por ele ter aceito esse convite e temos certeza que as suas contribuições serão extremamente importantes para esse ciclo de debates que nós estamos fazendo na Universidade Federal do Pará. Passo a palavra à professora Fabíola. Eu nem me apresentei, professora Vera Jacó, desculpe. Sou Vera Jacó, atualmente como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação. Bem, eu sou a professora Fabíola Cato, vinculada ao Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará, também professora do Programa de Pós-Graduação em Educação. Eu quero iniciar saudando a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu quero saudar a professora Vera, que é minha parceira de pesquisa, e que hoje, nessa tarde, vai dividir, né, essa mesa virtual. Isso é uma novidade para a gente. E saudar, né, com grande alegria o Tristan, como a professora Vera reforçou, o professor Tristan, ele já vem desenvolvendo várias parcerias institucionais, né, com o programa, com o Instituto de Ciências da Educação. Nós já o conhecemos de longa data, ele já teve a oportunidade, já nos deu a oportunidade de conhecer a nossa universidade presencialmente por várias vezes, e diga-se de passagem, ele é um grande apreciador da nossa culinária e da nossa música, né, Tristan? Eu quero, antes de passar a palavra para o professor Tristan, eu quero dar alguns informes, tá? Primeiro, dizer que o professor Tristan, ele terá entre 50 e 60 minutos para discorrer sobre o tema, né, do nosso diálogo, né, cujo o objetivo central é conhecer com profundidade, né, em vários países, quais são os efeitos, quais são os desafios dessa pandemia no mundo e também o modo como as universidades elas estão atuando nesse cenário a partir, né, no caso do professor Tristan, da experiência do Reino Unido. E aí, antecipadamente, nós trabalhamos a partir de 2 perguntas iniciais, que são as perguntas que vão orientar a fala do professor Tristan. A primeira é: quais os efeitos da pandemia da Covid-19 no Reino Unido? E quais são as estratégias que as universidades vêm adotando para a realização de suas atividades acadêmicas nesse período de pandemia? E aí eu quero lembrar que logo após a fala do professor Tristan,
Nós faremos blocos de perguntas que serão escritas tanto pelo chat do Facebook quanto pelo chat da sala de transmissão do evento. Então, eu vou passar a palavra para o professor Tristan. A professora Vera quer falar, quer dar uma palavrinha. Deixa eu explicar aqui, estava havendo problema no som, na hora que eu falei, parece que o Cláudio me avisou agora que teve problema para as pessoas entenderem. Então, como se tratava da apresentação do Tristan, né, eu vou dar uma rápida resumida, né. O Tristan é nosso parceiro, professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Educação, e ele é professor do Instituto de Educação da University College de London, e também de toda a revista Compare. Ele tem feito muitas pesquisas sobre o Brasil. As suas pesquisas centram-se nas áreas de acesso e qualidade do ensino superior, universidades alternativas e inovadoras, educação, cidadania e direitos humanos, abrangendo, sobretudo, a América Latina e a África subsaariana. Também contribui com pesquisas sobre educação indígena na Amazônia brasileira e no México. Ele tem feito parcerias também com o GPUAS, com o grupo do professor Salomão. Então, agradeço antecipadamente e a gente já pode passar a palavra direto para o professor Tristan. Obrigada, Tristan. Sobre educação indígena na Amazônia brasileira e no México. Ele também com o GPUAS, com o grupo do professor Salomão. Então, agradeço antecipadamente e a gente já pode passar a palavra direto para o professor Tristan. Obrigada, Tristan. Boa tarde a todos. Só para checar que vocês estão me ouvindo. Só para ver se está passando bem o som. Boa tarde a todos. Só para checar que vocês estão me ouvindo. Agradeço muito o convite. É um enorme prazer estar fazendo esse diálogo com vocês. Como vocês já ouviram, tenho muitos anos de... Desculpa, vou ter que parar só um pouquinho, porque tem um problema de som. Desculpa, só vamos parar só um pouquinho para resolver esse problema. Só um pouquinho. Vocês já ouviram.
Ok, vamos fazer um teste. Só testando o som. Só para checar que agora está Ok, dando. vamos fazer um Ah, não. teste. Só testando o som. Trista, tenta agora, Trista. Tá bom, vamos tentar ver se está funcionando. Só checando o som. Trista, tenta agora, Trista. Tá bom, vamos tentar ver se. Alô, estão me ouvindo? Está dando eco? Parece que está dando certo, né?
Recomeçamos? Deu certo. Vocês querem fazer a introdução ou não? Passamos diretamente para... Eu faço rapidamente. Ok. Vá. Gente, a gente pede desculpas por uma falha que nós tivemos aí no áudio. Nós estamos reiniciando. Se vocês já ouviram, aqueles que ouviram, a gente pede desculpa, a gente vai repetir rapidamente. Nós estamos dando continuidade ao nosso ciclo de debate sobre pandemia e universidade em diálogo internacional. O nosso convidado de agora à tarde é o professor Tristan Macquarie, que ele é professor do Instituto de Educação da University College de London, e ele também é editor-chefe da revista Compare. Ele é nosso professor visitante do programa de pós-graduação em educação, e eu já antecipadamente agradeço pela sua valiosa contribuição novamente, né, ao nosso programa e ao evento que é organizado pelo Instituto de Ciências da Educação, com a parceria das suas subunidades. Então, a gente já passa direto a palavra para o professor Tristan, que ele terá de 50 minutos a 1 hora para expor, conforme a professora Fabíola falou anteriormente. Muito bem. Obrigado, professora Vera, Fabíola e todos os outros. E desculpa os atrapalhos aí, acho que agora estamos prontos. É um enorme prazer estar aí com vocês. Como as professoras falaram, tem uma parceria, um relacionamento com a Federal do Pará durante muito tempo e com muitas outras instituições do Brasil. E é um trabalho conjunto muito valoroso para mim e estou feliz de poder participar desse evento em condições muito tristes, condições de pandemia e de crise política que o Brasil passa e, de certa forma, a Grã-Bretanha passa também, com algumas características particulares que eu vou explicar nos próximos minutos. Provavelmente não vai ser 1 hora, eu acho que vou ficar mais nos 40 minutos para deixar tempo para a discussão e perguntas, que é basicamente a razão de estar aqui. Eu felicito muito essa iniciativa do diálogo. É uma fantástica oportunidade de compartilhar, de dividir experiências com 15 países, se não me engano, para fazer comparações diretas dos países, um do lado do outro, dos fatos, das análises desses países, mas também uma comparação de relacionamento, o que o teorista de educação comparada, Noah Sobey, chama em inglês, de crisscrossing comparison, a comparação de travessia, que vai no diálogo entre os pesquisadores, os participantes da pesquisa, para poder construir um conhecimento mais sutil, mais adequado ao conhecimento pluralista. Eu vou começar dando algumas reflexões gerais sobre a pandemia no Reino Unido, para falar um pouco sobre a educação básica e depois a maioria do tempo em relação à educação superior. Um pouco sobre o ensino. Eu acredito que a maioria das falas que tem nessa série estão concentrando mais na parte do ensino. Infelizmente, não consegui ver todos. Eu vi do Portugal, Moçambique e do Japão. Curti muito. Mas eu vou falar um pouco também sobre a pesquisa, né, as implicações da Covid para a pesquisa. E, por último, ver um pouco as implicações para o futuro. Um futuro que para o Reino Unido é preocupante em muitos aspectos. E eu vou utilizar a metáfora a expressão da Naomi Klein, da doutrina do choque, né, do capitalismo do desastre, para explorar um pouco como se está utilizando essa crise para explorar e também para aumentar as desigualdades
socioeconômicos e educacionais. Enfatizo ao começar que não sou especialista no coronavírus, não sei nada de saúde, não levo nenhum conhecimento especialista nesse sentido, mas eu vou mais entrar na parte das implicações que eu vejo para o sistema de educação, em parte da minha leitura, mas também da experiência pessoal. Eu trabalho numa universidade, tenho essa experiência de eu como trabalhador. Minha parceira é professora de ensino fundamental, então tenho um pouco essa perspectiva, e meus filhos também deveriam estar na escola e não estão em casa tentando aprender. Então, é um pouco essa de uma experiência pessoal disso e também da leitura um pouco mais distante. O Reino Unido é um dos países mais afetados no mundo pela pandemia. Em número de mortos, está em terceiro lugar, depois dos Estados Unidos e Brasil, com 42 mil mortos. E em relação a casos, está em quinto lugar, com mais ou menos 300 mil. Depois desses dois, e também Rússia e Índia. Então, em relação à população, é um dos países mais afetados, tem uma das taxas de mortalidade mais altas em relação à população, sendo que é difícil comparar, né? Nós tentamos comparar entre os países, no máximo que podemos, mas é difícil porque os países estão relatando os números de maneiras diferentes. Também, quando se aumenta o número de testes, também se aumenta o número de casos. Então, tem vários fatores também em relação aos mortos, tem maneiras diferentes de declaração, de realmente identificar Covid como causa de morte, etc. Então, é difícil comparar, mas esses números nos mostram que realmente é uma situação gravíssima, e que está pouco a pouco melhorando, mas o auge da pandemia no Reino Unido foi em abril. Desde abril já vai melhorando pouco a pouco. Eu estava falando com os colegas antes né, da segunda onda, não sabe quando vai ver, ninguém sabe se vai ver, mas é provável que tenha, mas não sabemos quando, mas por agora estamos numa situação de melhora em relação ao número de casos e mortos, e com uma progressiva abertura do confinamento. Eu acho que em português pode falar lockdown também. Então, uma gradual abertura do lockdown que temos. Desde o fim do março, estamos numa situação de confinamento em casa, mas nunca num extremo tão severo com os outros países. Mesmo na época mais extremo de confinamento, se podia sair para fazer exercício, uma vez por dia, e isso foi muito
Desculpa, acho que congelou. Já está de volta? Já estão me ouvindo? Não. Já, Tristan, pode falar. Ok, beleza. Então, o governo foi muito criticado em atuar, também por uma atitude muito cruel. Não sei se isso foi uma expressão usada em outros lugares, mas a primeira estratégia do governo foi do que chamaram de imunidade de rebanho, né? Que se podia deixar as pessoas se infectarem para criar uma imunidade coletiva, mas isso basicamente sacrificando muita gente. Então, foi um motivo de crítica ao governo, também por algumas ações de hipocrisia de membros do governo. Existe um conciliador muito influente do governo, o Dominic Cummings, que foi pego basicamente infringindo todas as regras do confinamento, saindo com a família, fazendo turismo quando devia estar em quarentena, etc. A gente protegeu ele e isso causou um sentido de ressentimento muito forte na população. O nosso primeiro-ministro, Boris Johnson, ele ficou seriamente doente com o coronavírus e ele sobreviveu, mas foi pouco, e isso, apesar de ter sido algo muito grave para ele, na verdade ajudou bastante, que pelo menos eles estavam passando a mesma coisa que a população. Os efeitos, obviamente na saúde já temos falado, mas como todos sabemos, a COVID tem efeitos que vão além dos efeitos diretos, né, físicos no corpo. E se tem observado bastante o efeito de intensificar algumas partes da população estão mais fortemente atacados pelo vírus. Isso é verdade no Reino Unido também. Alguns grupos de minoria étnica têm taxas de casos e mortos mais altos que o resto da população. Mas também na parte do trabalho, do emprego, dos salários, também existem alguns efeitos e são mais severos nas populações mais vulneráveis. Isso na Grã-Bretanha não é tão forte quanto em alguns outros países como os Estados Unidos, porque a Grã-Bretanha, o Reino Unido, ele tem uma rede, um estado de bem-estar muito mais forte. Então, primeiro, existe seguro de desemprego para todas as pessoas. Mesmo quem nunca trabalhou, quem tem 18 anos e mais, mesmo tem direito a receber seguro de desemprego quando não tem emprego, tem aposentadoria pública, etc. Ajuda na moradia. Então, esses mecanismos de bem-estar têm ajudado bastante, e inclusive houve uma outra política específica para a Covid, que se chamou o furlough, que foi uma política de ajuda para companhias que tinham que demitir pessoas. O que o governo se comprometeu em pagar 80% do salário de qualquer empregado que tinha que ser demitido, e isso ajudou muito as pessoas. Bom, também é um subsídio público ao setor privado, de certa forma. Então, já podemos, mais adiante, retomar essas partes de basicamente o que são muitos subsídios públicos que estão indo
para as empresas, neste caso, empresas pequenas, mas também as empresas grandes, como acontece em muitas crises. Vou tentar passar agora só um momento para outra conexão, que eu acho que vai ser mais estável, que eu estou vendo que a conexão está caindo um pouco. Seriamente afetada pela Covid. As escolas fecharam neste país no dia 20 de março, e antes disso, algumas poucas escolas tinham fechado. Por exemplo, meu filho já tinha voltado para casa uma semana antes disso, porque tinha um caso dentro da escola, então fecharam. Mas todas as escolas fecharam nessa data e só abriram há 2 semanas, mas num processo bem lento. Então, eu, como muitos pais, nas últimas semanas, precisamos reaprender álgebra, geometria, né, coisas que não pensamos em muitos anos para tentar ajudar os filhos. No meu caso, não foi difícil, porque meus filhos têm 12 e 14 anos, e estão muito confortáveis no computador, na tela. Aliás, são confortáveis demais. O difícil é tirar eles da tela, né? Mas para alguns outros colegas meus que têm filhos mais novos, tem sido uma experiência muito difícil, porque quem tem criança de 4, 5, 6 anos para poder acompanhar a educação deles, foi um processo muito difícil, e o atendimento da escola é mais difícil nessa idade. Então, vou falar um pouco como foi esse processo da educação básica. Na primeira fase, foi de fechamento quase completo, porque nunca houve um completo fechamento das escolas, porque o Estado reconheceu que a escola tem um papel fundamental de cuidar das crianças para deixar os pais trabalharem. Então, deixou algumas escolas abertas somente para cuidar de crianças do que chamam de profissionais-chave, principalmente médicos, enfermeiros e pessoas trabalhando na área de saúde, e algumas outras áreas chaves da economia que ainda estavam abertos, como transporte, etc. Então, nessa primeira fase, algumas poucas crianças ainda estavam indo para a escola, mas a grande maioria das crianças estavam em casa, estudando no que podiam com aulas virtuais, que basicamente era uma combinação de alguns vídeos feitos por professores, junto com alguns exercícios, e, quando possível, algumas aulas feitas ao vivo, em plataformas online. Para famílias que tinham uma estrutura muito boa, tecnológica, né, de aparelhos, conexão, e também educacional da família para poder acompanhar as crianças, o efeito tem sido pouca, porque já na internet se acha muita coisa para ajudar as crianças de todas as idades. O efeito em famílias mais precárias, em situação vulnerável, ou de camadas populares, o efeito tem sido muito forte, porque precisa basicamente de um laptop para todos os filhos. Para uma família que tem 4 crianças, uma família pobre pode ter celulares, né? Os adultos podem ter celulares, mas nunca vai poder dar uma tela para todas as crianças. Então, muitas crianças ficaram nesses meses sem educação, basicamente,
e a distância entre a população com mais vantagem, com menos vantagem, aumentou. E não é uma distinção entre público e privado exatamente. Nós temos no Reino Unido uma situação de um setor privado pequeno, relativamente, de mais ou menos 7% da matrícula em escolas privadas e 93% da matrícula em escolas públicas. Então, a grande maioria em escolas completamente públicas e gratuitas. Bom, não completamente públicas, mas é discussão para outro dia. Já existem algumas formas de privatização mais sutil. Mas, pelo menos, escolas que são gratuitas para as famílias, mas com muita estratificação entre as escolas que são mais frequentadas pela classe média e as escolas mais frequentadas pela classe trabalhadora. E essas diferenças têm se aumentado com a pandemia. Não se pode saber, mas tem uma estimativa de 40% das crianças sem contato com professores, basicamente. E sem um contato adequado, pedagógico com o material da escola. Varia muito. A minha parceira, por exemplo, na escola dela, eles ligam para cada criança no mínimo uma vez por semana, para ver como está indo, para acompanhar, para ver se tem algum problema, e com um relacionamento contínuo virtual de mensagens. Mas varia muito de escola para escola e de professor para professor, porque também os mesmos professores estão com situação muito difícil, né? Os professores que têm outras responsabilidades relacionadas com a saúde, outras pessoas na família, o peso de trabalho nos professores foi, em alguns casos, muito forte de rapidamente ter que adequar o conteúdo, os materiais, a pedagogia para a parte virtual. Então, isso tem sido muito difícil nos professores. Um outro efeito muito grave foi o cancelamento das provas. No Reino Unido, tem 2 fases de provas com um efeito muito forte. Os que chamam de GCSE, com os 16 anos, e A-Level, com 18 anos. E sendo que os A-Level basicamente funciona no equivalente do Enem, no Brasil, no sentido que determina quem vai para a universidade, qual universidade você vai. Essas provas foram canceladas completamente porque se considerou que não se podia fazer de forma segura presencialmente, nem se podia fazer à distância. Então, se cancelou. Essas pobres crianças basicamente receberam notas estimativas de nota baseadas no seu desempenho do ano anterior. Que para alguns talvez foi bom, para muitos foi ruim, porque tem inclusive muitos de nós, que talvez não se esforçam muito antes, mas no último momento faz muito esforço para ir melhor, etc. Então, isso já foi muito difícil para as crianças. E além dessa parte mais acadêmica, muitos problemas mais na parte pessoal, né? E dificuldades de crianças que estão em situação vulnerável em casa, etc. Já estamos numa segunda fase, não reabriram completamente as escolas, mas já passaram para uma outra fase de reabertura parcial. Então, já se pode voltar para a escola há alguns anos, sendo... Bom, nós temos 13 anos de escola obrigatória. Então, ano 10, o ano 1, 6 e 10, e também os que estão na pré-escola podem voltar para a escola, sendo que é facultativo, não é obrigatório, e muitas famílias decidiram não mandar
os seus filhos de volta para a escola. É extremamente complicado essa recepção das crianças, sendo que existia uma regra de 2 metros de distância entre as crianças. Então, imagina como é difícil organizar a sala de aula, mantendo essa distância entre todas as crianças e organizando todas as partes do dia da escola sem as crianças se misturarem fisicamente. Não tem mais refeição, não tem mais recreio, jogos, etc. E basicamente com o máximo de 15 crianças por sala de aula. Então, é uma volta parcial, mas se pensa que somente em setembro vai ter uma volta substancial de todas as crianças para a escola, sendo que isso, esperando que não tenha uma grande segunda onda pior que a primeira, né? Uma outra implicação é sobre as refeições. Talvez se imagina que o Reino Unido deveria ser um país sem fome, mas existem muitas famílias pobres que recebem a ajuda do governo para a comida dos seus filhos. Como em muitos países, como no Brasil, a escola serve como um lugar de distribuição dessa ajuda. Muitas crianças recebem, algumas crianças têm que pagar a comida na escola, mas alguns que recebem gratuitamente. E, obviamente, sem a escola, essas crianças não podiam mais receber. Então, isso foi já uma discussão forte na sociedade. E o interessante, não sei se tem alguns fãs de futebol assistindo, mas o atacante da Manchester United, o Marcus Rashford, ele virou o grande militante dessa causa. E ele criou uma campanha para pressionar o governo para mudar essa política e, com sucesso, ele levou bastante atenção pública a esse assunto e, ao final, o governo mudou de ideia e achou uma outra maneira para estender essa ajuda. Então, passando agora para a educação superior. Então, algumas características da universidade são parecidas com a escola. Basicamente, fecharam na mesma hora. A diferença é que vão demorar muito mais para voltar, né? A universidade, durante isso, tem sido uma instituição bastante avessa ao risco, bastante cuidadosa, mas com muito a perder. Porque, como veremos mais adiante, a universidade foi parcialmente privatizado no Reino Unido, sendo que os riscos aumentaram, né, nessa situação. Para dar um pouco de painel de fundo para a situação, para o sistema de educação superior no Reino Unido, sendo que o Reino Unido é composto de 4 componentes, né? A Inglaterra sendo a parte maior de tamanho de população, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, né? E algumas coisas em relação às políticas educacionais e outras são diferentes nesses 4 territórios. Por exemplo, a Escócia não cobra mensalidade na educação superior. Vai ser complicado demais ressaltar todas as pequenas diferenças entre os países, mas em alguns casos vou enfatizar. A Escócia normalmente tem políticas melhores que a Inglaterra. Não falo isso somente porque tenho ascendência escocesa, mas realmente eles têm uma tradição mais progressista em relação às políticas. E no sentido, na situação atual também é verdade, em relação à educação superior também. O Reino Unido tem
cerca de 165 instituições de educação superior, quase todas as universidades, e tem 2 milhões e meio de estudantes matriculados, 1,8 milhões na graduação e mais ou menos 600 mil na pós, e sendo que de todos esses, 500.000 são estrangeiros. Então, tem uma taxa muito alta de estrangeiros, de estudantes internacionais no sistema, e isso vai ser muito relevante para as nossas discussões sobre os efeitos da pandemia. Na pós, a internacionalização é ainda mais expressiva. Para dar um exemplo, eu trabalho na University College London, e na minha faculdade, que é a Faculdade de Educação, o Instituto de Educação, 2/3 dos nossos alunos de doutorado são estrangeiros, né? Mais de 60% são de fora do Reino Unido. Então, essa participação dos alunos estrangeiros e professores tem sido fundamental para o sucesso do sistema de educação superior britânico. O fluxo de professores, pesquisadores, alunos tem sido uma parte muito, muito importante de ponto de vista acadêmico, mas também financeira para as universidades. Até 1998, a universidade neste país foi gratuita. Eu cursei a universidade, eu fiz graduação, não paguei um centavo, inclusive muitas pessoas recebiam bolsas, etc. Então, a partir de 1998, ironicamente, com o governo supostamente de centro-esquerda, foram introduzidas as mensalidades pela primeira vez nas universidades, ou pela primeira vez na época contemporânea, e foram aumentando cada vez mais, até chegar hoje em dia a... Estão me ouvindo? Só para checar que está funcionando. Ok, vou continuar. Então, já passou de um sistema com verba pública para um sistema de verba mais privado que pública, ainda com bastante na área de pesquisa. Foi a parte do ensino, a parte da pesquisa ainda tem muito investimento público. As universidades britânicas são muito diferentes das brasileiras. No Brasil, existe uma distinção muito forte entre as universidades privadas e as públicas. Aqui, basicamente, todas as universidades, com algumas exceções, a grande maioria são híbridas, no sentido que são completamente autônomas do Estado, mas não são universidades privadas no sentido de com dono, com algum envolvimento comercial. São basicamente órgãos, são fundações sem fins de lucro, mas que recebem muito da sua verba do governo, principalmente na área de pesquisa. Os alunos que frequentam a universidade, quase todos os britânicos vão com um empréstimo completo do governo. Então, os alunos, mesmo com essas taxas muito altas, o aluno não paga nada no momento de estudar. O repagamento vai através de um aumento no imposto de renda quando esse aluno já esteja no mercado de trabalho. E somente quando atinge um nível de salário adequado. Todos esses fatores são
relevantes, o que vamos falar mais adiante. Só um comentário sobre a pesquisa agora. Então, as instituições de ensino superior também recebem dinheiro para pesquisa, que basicamente está distribuído por duas formas. Primeiro, por projetos, competição de projetos, que seria parecido com qualquer outro país. Sai um edital, ou existem editais abertos, e os pesquisadores, com apoio das suas instituições, concorrem para esses projetos, e uma diferença, porém, é que esses projetos são muito lucrativos para a instituição. Então, as instituições têm muito incentivo de ganhar esses projetos, porque a parte que vai para a instituição é muito mais alta do que na maioria dos países. Então, essa é uma importante fonte de verba. A segunda é uma fonte não condicional, no sentido que não está vinculado com a realização de um projeto específico. É uma verba que vai para a pesquisa de modo geral, para apoiar as universidades, e ele é repartido conforme a avaliação de qualidade que faz o governo cada 7 anos, normalmente, que é o que chamamos do REF, Research Excellence Framework, o marco de excelência na pesquisa. É uma avaliação, basicamente, de produção acadêmica, principalmente nos artigos e outras produções bibliográficas. Os dois desses, a tendência é de reprodução de desigualdades entre as instituições, porque, obviamente, a instituição que já está com melhores condições de pesquisa pode concorrer melhor para os projetos e também deixa melhores condições para seus pesquisadores de escrever artigos que vão ser bem avaliados. Então, esse é um pouco como painel de fundo, que vai esclarecer um pouco quais foram as implicações da Covid. Bom, passamos primeiro para o ensino. Bom, efeito mais óbvio que eu acredito que todos os diálogos que tem nessa série vão ter, que os alunos ficaram em casa, não tem mais aulas presenciais, e as universidades correram para poder preparar um currículo online, e algumas instituições indo melhor que outros, né? Alguns especialistas na educação à distância estimam que leva basicamente 12 a 18 meses para criar um curso bom online, né? Essas instituições estavam tentando fazer isso em poucas semanas. Então, foi uma tarefa muito difícil e deixou a desejar, obviamente, por essa razão. Mas em alguns aspectos do estudo já estavam de forma virtual. Então, essas partes continuaram a funcionar. A maioria das universidades já fazem bastante uso das plataformas gerais de Blackboard ou de Moodle como forma de fazer disponível os materiais, os cursos, como uma forma de comunicação entre os alunos e o professor, e com algumas plataformas conectadas, como Blackboard Collaborate, que serve como forma de fornecer aulas virtuais também. Então, em algumas partes já estavam com as condições de dar um atendimento bom para os alunos, mas outros não. Mas eu diria que o impacto negativo foi diminuindo com os níveis. Então, na graduação, o impacto negativo foi muito forte, no mestrado um pouco menos, já que muita coisa já se faz em casa, e no doutorado muito pouco, porque os nossos doutorandos não vão com muita frequência para a universidade. É fácil fazer
as interações virtuais, os comentários e até as defesas. Claro, não é a mesma coisa, mas eu já participei de algumas defesas virtuais e, e não foram cancelados, podiam acontecer. Então, já o impacto mais sério na graduação, mas a pandemia veio num momento mais ou menos bom no calendário acadêmico, porque já estamos basicamente entrando nas férias. O nosso ano letivo nas universidades vai basicamente de setembro para maio, e depois disso tem o verão do hemisfério norte e tem poucas atividades. Então, já estavam fechando as atividades. O grande desafio vai ser em setembro, quando vão se retomar, tentar se retomar no próximo ano letivo. O aumento das desigualdades entre os alunos tem sido menos marcado que na escola, diria, porque já a distribuição de Wi-Fi e laptop, acesso ao computador é muito maior entre os alunos de universidades que entre os alunos da escola. Então, essa tendência de reproduzir as desigualdades nesse sentido são menos. Podem ter outros mecanismos, né? E um impacto que vai demorar um pouco para entender, mas precisamos estudar, é como as outras ajudas que se precisa, ajuda pedagógica, pessoal, financeira, como isso tem impactado no desempenho dos alunos. Mas eu vou ressaltar alguns outros pontos que são muito negativos em relação à universidade. Alguns mais práticos, né? Obviamente, os cursos de ciências não têm uso de laboratório, algumas outras áreas, como música, arte, que tem uma parte prática, não podiam usar. Mas, no meu modo de ver, precisamos também ver alguns aspectos mais profundos que tem a ver com o diálogo, no sentido freireano, né? O diálogo profundo de transformação da pessoa. Não é impossível à distância, mas torna mais difícil, né? Para criar virtualmente, online, um espaço coletivo de aprendizagem, de diálogo intenso, transformador entre as pessoas, é muito mais difícil de criar online. Isso o que Ivan Lilly chama de aprendizagem convivial, também a tecnologia torna mais difícil. Não é impossível, é possível, mas é mais difícil. E esse papel que tem a universidade, que vai além da transmissão das informações, do conteúdo, essa parte foi muito dificultada pelo fechamento. Os alunos não têm tanta interação entre eles de forma de formação política, etc., que também são outras partes fundamentais da experiência de estudar na universidade. Vou passar agora para algumas considerações em relação às finanças universitárias. Existe muito medo de uma crise financeira extrema nas universidades. Eu já falei sobre os alunos internacionais. Ninguém sabe, mas tem uma estimativa de que talvez 2/3 dos alunos estrangeiros não vão voltar em setembro. E com implicações extremas para o setor das universidades, pode ser, bom, uma estimativa que é de 2,5 bilhões de libras, talvez 13,5 bilhões de dólares, e
mesmo com os alunos domésticos britânicos, pode ter uma queda de um terço. Ninguém sabe, mas se isso é estimativa, sendo que não é que ninguém vai deixar de ir para a universidade, mas muitos alunos estão tomando a decisão de adiar, de não matricular em setembro, mas deixar para o ano seguinte. E vai deixar um buraco muito forte nas finanças. E as universidades, por causa disso, estão num pânico, basicamente. E tem congelamento de recrutamento, tem muito medo de fechamento de algumas universidades, e em todas as universidades, inclusive os mais prestigiosos, mais conhecidos, que vão ter que diminuir as atividades. E tudo isso, basicamente, é fruto de um modelo comercial, empresarial, que tem se implementado. Eu gostei muito de um comentário de uma autora australiana, Elizabeth Farley, que escreveu um artigo sobre esse pânico nas universidades. Então, gostei tanto que eu vou ler, é breve, mas ela falou o seguinte, agora, inchados de um imenso fluxo de dinheiro, edifícios glamourosos, valores comerciais, parcerias com a indústria e um modelo pedagógico precário, nossas universidades batem as asas em vão, como gansos sobre-recheados num bote salva-vidas rapidamente esvaziando. Então, essa metáfora eu gostei muito, né? As universidades que já curtiram os anos bons de grande rentabilidade, né? Aumentando as mensalidades e usando esse dinheiro para construir, para aumentar os salários, principalmente não tanto dos professores, aumentar os salários dos executivos, né, os diretores, agora estão em grande perigo. Rapidamente sobre a pesquisa, existem alguns... Bom, poderíamos talvez, para não prolongar muito, não vou falar muito sobre a pesquisa, tem muitos impactos que poderíamos falar, mas eu só vou ressaltar um ponto aqui, que é sobre as desigualdades entre os professores. Se fez um levantamento e surgiu um fato interessante. Quando se analisa as submissões dos artigos para as revistas depois do confinamento, do lockdown, se vê algumas padrões interessantes, bom, preocupantes, né? E que as submissões de acadêmicas mulheres diminuíram em relação ao de homens, sendo que se supõe que é fruto das desigualdades na distribuição das responsabilidades domésticas, de cuidar das crianças e outras responsabilidades de cuidado de outras pessoas que estão enfermas. Então, uma das efeitos muito preocupantes da pandemia é de fazer mais difícil para alguns grupos na sua contribuição acadêmica. E se falou bastante aqui do exemplo do Isaac Newton, o físico britânico do século XVII. Ele ficou em quarentena um tempão, porque foi a praga, né? Foi a grande praga europeia do século XVII, e ele ficou muito tempo confinado em casa, e neste tempo ele escreveu a Principia Mathematica, que é uma das maiores obras da ciência de todos os tempos. Só que algumas pessoas estão dizendo, tudo bem, mas ele não teve que ajudar os seus filhos com o trabalho, né, os trabalho de casa, não precisou cozinhar, não precisou limpar a casa, ele teve todas as condições que muita gente não tem. Então, isso tem sido um debate importante de como as condições de quarentena desiguais vão
ter seu impacto na produção. Eu vou passar para a última parte agora, que é de levantar algumas preocupações sobre as implicações da pandemia em relação à doutrina do choque, né, para que vocês devem estar familiares né, os desastres, as crises, para ganhar mais lucro, né, para usar essas oportunidades. E nós vemos na Grã-Bretanha muito oportunismo do governo de camuflar, de esconder algumas coisas que estão fazendo, de distrair a atenção na pandemia para fazer. Por exemplo, na última semana fecharam o nosso departamento, juntaram o nosso departamento de ajuda externa junto com o departamento de relações exteriores, sendo que já vai retirar essa parte basicamente da cooperação. Vários outros exemplos de oportunismo. E minha preocupação em relação à educação superior é referente num processo que, em inglês, chamamos de unbundling, que em português temos traduzido por desagregação, já junto com alguns de vocês lá na Federal do Pará, em algumas instituições já tivemos essa conversa sobre o processo de desagregação, que é basicamente o processo de separar os componentes da universidade, sendo que os componentes de ensino, pesquisa, extensão, ou dentro do ensino das etapas de criação do currículo, da instrução, da avaliação, acompanhamento dos alunos, etc. E esse processo de separação leva para algumas vantagens para as companhias, porque tem economia de escala e se pode oferecer um produto, entre aspas, para o consumidor, que é o aluno, mais econômico. E a tendência tem sido de oferecer experiências menos ricas, menos valiosas, para quem vem de camadas mais vulneráveis da população. E de deixar as experiências mais valiosas para quem tem mais dinheiro. Já existe universidade no Reino Unido que oferece dois preços diferentes, para o pleno e o curso mais baratinho, para quem não tem tanto dinheiro, mesmo na mesma instituição, quem paga menos, ele não tem direito a acessar tantas partes da universidade, as facilidades, etc. O meu medo é que a Covid vai intensificar esse processo de desagregação e de mercantilização da universidade, principalmente pelo de aprofundar a entrada dessas companhias como Coursera, edX, Pearson, vários outros que estão oferecendo seus serviços. As universidades estão desesperadas para criar esses cursos online rapidamente. Estão vendendo seus almas já para essas companhias para ajudar no curto prazo, mas a longo prazo isso pode criar alguns riscos bem fortes de mercantilização, também de vigilância e de dataficação. Não sei se existe essa palavra em português, mas a intrusão dos dados em todas as partes das nossas vidas e dentro do processo pedagógico. Então, isso é um risco que precisamos olhar para defender, para
poder defender a universidade em dois aspectos. Primeiro, o bem público, né, o papel da universidade em promover o bem público na sociedade através do ensino, pesquisa e extensão. A extensão tem sido profundamente afetado pela pandemia. E segundo, a transformação, a formação humana, o diálogo de forma profunda, freiriana, como já falamos, que também precisa ser defendido. Existe algum, não sei se fala em português, cada nuvem tem um forro de prata. Se existe uma parte positiva dessa crise que estamos vivendo, não sei, não muito que eu vejo. Talvez as únicas coisas, já vimos que a ação radical é possível, né? Os nossos países, bom, alguns pelo menos, se mudaram completamente para responder essa crise. Então, se podemos fazer isso, podemos fazer muitas coisas. Não precisamos acreditar os nossos governos quando dizem que é muito difícil fazer isso, não tem dinheiro. Tem dinheiro. É uma questão de prioridades. Quando pensamos nas mudanças climáticas, nas grandes ameaças das desigualdades, a injustiça social e ambiental, é somente ter a vontade de atuar. E a única outra coisa positiva que eu vejo é o carinho, o afeto, a solidariedade que tem entre as pessoas. E eu vejo isso que tem me dado alguma esperança nesses dias muito difíceis, oscuros, e eu espero que isso nos leve para dias melhores, e com essa última nota vou fechar a minha fala e agradeço os organizadores desse diálogo como um exemplo desse carinho e solidariedade e desejo de um sistema de educação melhor, um mundo melhor. Muito obrigado. Bem, nós que agradecemos, Tristan, pela sua fala. Acho que você nos deu um panorama bem detalhado do sistema educacional, né? Tanto na educação, umas perguntas que vieram pela sala, de quem está assistindo pela sala, que eu gostaria de sintetizar aqui para você. Vocês estão ouvindo bem? Está tendo problema no som? Estou ouvindo. Tá ok. Bem, uma das perguntas aqui no Brasil aconteceu em algumas universidades, né, a demissão de professores ou a redução de salários. Isso aconteceu aí, né, na Grã-Bretanha, no Reino Unido. Uma coisa que você falou em relação às crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que não têm equipamento suficiente, famílias que têm 4 filhos, etc., não têm equipamento para que todos possam acompanhar as aulas à distância. Não existiu nenhuma política do governo para, como, por exemplo, nós vimos no Japão, né, que foi distribuído para todas as crianças até 23 anos, né? Não foi o computador, foi não, foi o... Esqueci agora o nome. Mas distribuíram o instrumento para que eles pudessem ter acesso, e também o acesso à rede Wi-Fi. Isso aconteceu lá, de terem dado acesso, condições de acesso, né, para essas crianças, especialmente essas em situação de vulnerabilidade que você colocou. Também teve pergunta em relação ao acompanhamento dessas crianças que ficaram assistindo aula online, né, nas plataformas online. Se houve acompanhamento, quem acompanhava eram os pais, né, ou eram os professores, como é que se dava? Porque uma das grandes dificuldades que a gente está assistindo aqui no Brasil, que são algumas escolas privadas que estão utilizando plataforma para as aulas online, é que as crianças não conseguem acompanhar 4, 5 horas seguidas de aula, né, na frente de um computador,
e exige a presença de um adulto, né, que possa estar orientando do lado. Então, isso tem sido uma das críticas que se tem utilizado na educação básica. A outra questão, que as perguntas é em relação às crianças com deficiência, e também os estudantes com deficiência. Há uma preocupação no atendimento em relação a essas crianças. A Cristina Helena, tá, que também está aqui na sala nos assistindo, ela pergunta a respeito da questão se existe alternativa, mas eu acredito que você, no final, você falou, quando você falou da mercantilização, nas alternativas de financiamento, né, para as instituições, na ausência dos estudantes estrangeiros. Você colocou aqui um dado, né, que provavelmente 2/3 dos estudantes estrangeiros não vão retornar em setembro, e se já existe alguma perspectiva em termos de uma política do governo, né, para cobrir essa ausência do financiamento desses estrangeiros, que são um número bem significativo pelo que você mostrou aí. Também tem uma professora pedindo que você repita o nome da obra, né, da autora australiana, tanto o nome da autora como o nome da obra, que você leu aí durante a sua exposição. Acho que essa questão final que você coloca a respeito das companhias, né, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, né, como é que se dá esse processo, porque aqui no Brasil, esse dá que tu conheces é pelos grandes grupos empresariais de capital estrangeiro, né, que são que estão aqui, na verdade, sendo os que mais oferecem, mais ocupam o espaço da educação superior privada mercantil aqui no Brasil, né, e que entraram com ações na Bolsa de Valores, estão de capital estrangeiro, né, capital aberto na Bolsa de Valores. Eu queria saber se é esse o fenômeno que você está se referindo quando você fala, né, nas grandes companhias que estão entrando no ensino superior aí do Reino Unido. Tá? Por fim, você diz que não tem grandes problemas em relação aos estudantes de doutorado, porque, pelo que eu saiba, parece que não existe disciplinas para eles cumprirem, né? Em termos no doutorado. E aí, talvez, o acesso mais à distância, tudo bem. Mas aí eu te pergunto, existem pesquisas, né, na nossa área, especialmente da educação, que é necessário que as escolas estejam funcionando para a gente fazer a pesquisa. Como é que vai se fazer a tese de doutorado? Existe alguma política de prorrogação dos prazos? Como é que funciona isso aí, né, em relação aos prazos? Se vão cumprir, se vão prorrogar, né, em relação a essa questão? E se, quando você diz que os estudantes também, nas universidades, já têm acesso a computador, por quê? Porque eles recebem esse computador quando eles ingressam na universidade, ou é porque eles têm alguma bolsa específica para isso? É mais ou menos isso em relação às perguntas que vieram para nós. Eu não sei, aqui a Fabíola vai acrescentar as perguntas que ela conseguiu levantar no Facebook. Bem, aqui no Facebook as pessoas mais colocaram as suas... Da onde vem institucionalmente, quem são, eu quero saudar a todos. A única pergunta no Facebook, existiram alguns comentários, por exemplo, tem um comentário que diz aqui que a importância, né, desse estado de bem-estar social ainda, que misturado com a mercantilidade, se é que alguma vez já foi separado, apartado, é muito importante nesse período essa rede de proteção social, né, trabalhista. Isso impacta muito na escola, porque a escola é uma extensão, né, da casa e do mundo do trabalho. A única pergunta que nós tivemos aqui no Facebook é em relação ao trabalho com as crianças com a educação especial, né? Como é que está se trabalhando, por exemplo, com os alunos cegos, com os alunos surdos, né? Via essa plataforma, ou as próprias metodologias, porque, como você falou, os especialistas, eles apontam que, né, uma boa organização curricular, pedagógica, né, para essa modalidade de educação, ela leva, em média, de 12 a 18 meses
né, para se estruturar. E aí a pandemia, ela exigiu uma resposta muito rápida, muito automática dos sistemas de ensino e muito mercantil também. Então, essa é uma questão. E aí eu peço que aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, se quiserem fazer perguntas para o professor Tristan, por favor, utilizem o chat, porque o nosso tempo está acabando, nós temos pouco tempo, tá? Obrigada. Eu ainda tenho um bloco de perguntas depois, tá? Tá bom. Eu vou passar rapidamente por esses para poder deixar mais tempo, mas muito obrigado pelas perguntas interessantes. Em relação à demissão de professores, bom, eu diria que sim e não. Primeiro, tem uma porcentagem crescente de professores com contratos temporários, né, horistas, etc. Essas pessoas que não têm um vínculo permanente, esses são os primeiros para serem descartados, né? Então, as universidades basicamente não estão renovando ou continuando o trabalho dessas pessoas. Esses são os primeiros a ser sacrificados. Que eu saiba, não houve demissão de professores que têm um contrato permanente. Mas também porque nós temos um sindicato nacional que não, assim, o professor universitário aqui não tem, não é igual ser um servidor federal que nunca pode ser demitido, ou quase nunca. Não é tão permanente, mas é difícil demitir um professor. Aqui a universidade pode fazer, mas é muito trabalhoso, porque o sindicato vai apoiar e tem que ter, né, uma razão justificada, etc. Então, as universidades estão esperando, não vão fazer isso até saber exatamente qual vai ser a situação financeira. Isso não vai se saber até setembro, basicamente. Depois nós vamos saber mais sobre realmente se vai ter uma demissão forte de pessoas aqui. Em relação ao laptop, olha, sim, existem algumas iniciativas, mas não é universal, igual se falou no Japão, e não é muito bem organizado. Então, escolas, de forma mais pontual, têm dado computadores para alunos, mas não é como uma política universal que todos receberam, que fica uma coisa um pouco desorganizado. E depende bastante com a energia da família, né? Uma família que vai atrás, mas aí né, se aumenta também as desigualdades, né? Que as famílias que têm mais dificuldade de procurar essas ajudas também. O acompanhamento, olha, isso sim, exatamente isso que eu estava falando. Precisa bastante acompanhamento dos pais, principalmente para as crianças mais novas, né? Basicamente aqui não tem assim aulas seguidas de 4 a 5 horas para quem está na escola. Talvez tenha uma aula de 45 minutos, mas depois vai ter uma parte que é fazendo exercícios no computador, não é ao vivo, né? Não está escutando o professor falar. Depois vai passar para fazer outra atividade, ver um vídeo online. Então, é bastante variado, mas quase tudo precisa de acompanhamento, e isso envolve bastante os pais, porque os professores não podem com tantas crianças, né? A questão sobre deficiência, eu vou vincular também com a questão que colocou a Fabiola do Facebook. Eu confesso que não tenho muito conhecimento sobre isso, porque não é minha área especializada, mas algumas crianças continuaram indo para a escola, né? Então, algumas poucos, mesmo dentro do lockdown mais forte, algumas crianças, alguns porque tinham pais que não podiam ficar em casa, e alguns porque tinham alguma necessidade especial, continuavam indo para a escola. Então, algumas continuam na
na escola, e se tem uma necessidade que precisa de alguma estrutura muito específica, mas na maioria dos casos, deixou a responsabilidade para os pais, com todas as dificuldades que nós sabemos. Assistência do governo para as universidades. Olha, não se sabe ainda. A nossa tem uma instituição, uma organização que se chama UUK, Universities UK, que é basicamente uma confederação, é a Associação dos Reitores das universidades daqui, que estão já fazendo campanha há muito tempo para tentar convencer o governo para dar essa ajuda, mas ainda o governo não se deu, não sabemos. Muitas universidades dizem que eles vão para a bancarrota se não vier, mas vamos ver. A Bolsa de Valores, olha, nós não temos, minto, tem um pouco, uma pequena porcentagem na matrícula no Reino Unido está em universidades puramente privadas. Por exemplo, do Grupo Apollo, Laureate, essas que também existem em outras partes do mundo no Brasil. Mas é uma porcentagem muito pequena. As nossas universidades aqui não vinculam, não têm fins de lucro, não vinculam com esses grupos comerciais. É um pouco diferente. O perigo é o seguinte: a universidade está contratando essas empresas para prestar certos serviços. Por exemplo, para oferecer em parceria um curso. Então, é como entrar esse envolvimento pela porta de trás, de certa forma. Não como fornecedor, mas como parceiro. A última coisa sobre doutorado. Na verdade, tem razão, eu falei mal. Porque realmente existe um problema para os doutorandos, que é a pesquisa empírica. Você falou bem, realmente a parte do contato com o orientador continua, mas quando eles estão levantando dados no campo, já isso foi inviabilizado. Vários dos meus doutorandos estão parados porque eles iam para o campo e não podem fazer. Então, nesse sentido, sim, realmente foi seriamente afetado. Nós quase não temos disciplinas no doutorado, como você falou, tem disciplinas metodológicas no primeiro ano e algumas outras coisas opcionais, mas nós não temos disciplinas de crédito no doutorado, é somente na tese, basicamente. Então, obrigado pelas perguntas. Eu que agradeço, Triste, pela tua resposta bem sintetizada. Bem, tem algumas perguntas ainda por aqui que eu gostaria de sintetizar aqui também para vocês. Primeiro, acho que você não falou um pouco do protocolo de volta às aulas. Você falou que voltou em alguns anos, né? O primeiro, sexto, 10º ano, mas e disse que eram só 15 crianças, né, em sala de aula com a distância de 2 metros. Foi só esse o critério? Ou houve algum protocolo? Ou se está preparando, já que você disse que a partir de setembro vai voltar um número maior, né, se as escolas estão se preparando para esse retorno? Há perguntas aqui também em relação à percepção do professor sobre o trabalho docente nesse período. Você colocou no início da sua fala que o professor teve que aumentar a sua carga de trabalho, né, para poder preparar algumas aulas online, né, que ficaram disponibilizadas, ou também o trabalho na plataforma, né, como é que os professores reagiram, aceitaram isso passivamente, etc. Também tem pergunta aqui sobre a questão da desigualdade de gênero. Ela já é parte da realidade das mulheres. Aí a pergunta é se isso foi aprofundado com essa pandemia. A professora Aparecida Neri, da Unicamp, ela está perguntando a respeito da sua fala sobre desagregação. E aí ela gostaria de saber se você tem algum artigo escrito sobre essa questão da desagregação. Também foi pedido que você falasse sobre o impacto da luta, né, contra a discriminação racial
e das minorias, né? Como é que isso tem acontecido? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Sobre a questão do fenômeno inevitável, né? Tem uma professora aqui que pergunta sobre a datatização, se não será um fenômeno inevitável na atual informatização da vida. O problema não seria a utilização que se faz desses dados. Tem uma outra questão que é sobre o tema desigualdade, inclusive financeira, entre professores do ensino superior, né, que foi acentuado com a pandemia, mas já existia antes, né, como quase que um tabu. Como você vê a estratégia de inclusão desses professores, que você até falou que foram, esses perderam o contrato, né, que são aqueles trabalhos temporários, e isso é um impacto muito grande nas universidades da Inglaterra, é um número significativo, né? E o que aconteceu com esses professores que perderam o seu contrato? A outra questão é em relação às licenciaturas, né? Organizar a parte dos estágios supervisionados, as práticas, as disciplinas que exigem uma demanda prática, como educação física, ou que exigem laboratórios, como é que está se pensando efetivamente as aulas nessa situação específica? E aí, eu acho que com isso eu concluo as perguntas que chegaram na sala. Tá. Aqui também chegaram só mais duas perguntas. Uma vai ao encontro de uma Caveira fez, que é em relação aos protocolos que estão sendo pensados para o retorno das atividades presenciais nas universidades, né, sobre as aulas práticas, sobre os cursos da área de saúde. E a outra pergunta é em relação à aceitação dos pais na educação básica em relação ao trabalho remoto. Porque o trabalho remoto, ele tem alterado muito tempo, espaço da família. Então, essa é uma pergunta. Eu também concluo aqui, acho que não temos mais nenhuma pergunta, acho que a quantidade de perguntas que a Vera já trouxe já dá para enriquecer bastante o debate. Ok, obrigado. Bom, o protocolo de voltar para a escola, bom, na verdade foi um caos, né, para começar. Porque o governo, bom, a decisão de quando voltar nas escolas é feito diretamente pelo governo. Nas universidades, não. É cada universidade que vai decidir, porque eles têm autonomia nesse sentido. Não dependem da política do governo, né? Só dependem da lei geral, né? Obviamente, que relacionado com a pandemia, mas eles não recebem as ordens do governo de que eles vão fazer. Eles fazem o que quer. Então, em relação às escolas, foi um caos, porque o governo deu né, fez a decisão de quando as escolas iam voltar, e depois a associação dos diretores, o sindicato, falou que não era possível. E começou esse argumento, e acabou o governo tendo que ir para trás, porque não era viável. E, basicamente, o recelo das escolas era que não podiam receber as crianças de volta mantendo o regulamento que o próprio governo tinha feito, de manter essa distância de 2 metros, etc. Basicamente não era viável, e de manter essas coisas de saneamento, limpeza e tudo, e distância. Imagina se eu fazer isso com crianças de 4, 6, 8 anos. Tudo isso vai mudar, porque ontem eles mudaram essa distância de 2 metros para 1 metro. Então, já com 1 metro já vai facilitar muito, inclusive para os pubs, né, que deu um aumento no moral nacional com a abertura dos bares. Então, isso já vai fazer com que talvez as escolas podem voltar como normal. A previsão é depois das grandes férias de verão, tudo voltar em setembro.
todas as aulas na escola. Mas isso depende, obviamente, de uma segunda onda da pandemia, né? Na universidade, não. As universidades não tendo uma volta normal. Eu acho que não ouvi de nenhuma universidade que está prometendo ter aulas presenciais em setembro. Inclusive, assim, eles estão sendo super cautelosas. A Universidade de Cambridge, na verdade, esse e-mail era divulgado sem intenção, mas saiu um e-mail do Cambridge dizendo que provavelmente não vai ter aula durante todo o ano letivo, somente online, junto com os grupos pequenos, mas sem ter as aulas grandes, né? E a maioria das universidades está esperando, fazendo um jogo muito difícil primeiro, tentando tentando ainda atrair os estudantes para vir, mas ao mesmo tempo não prometendo algo em que não podem cumprir. E esse jogo é super difícil e basicamente impossível de manter. Os professores e o trabalho. Bom, eu acho que tem muita variação do trabalho do professor, né, da escola e universidade nesse período. Não é igual para todos. Alguns vieram o trabalho diminuir, são poucos, e alguns vieram o trabalho aumentar extremamente e com pressões novas muito, muito fortes, né? Por exemplo, a tarefa de ligar para 30 crianças leva muito, muito tempo. É uma coisa muito valiosa, obviamente, mas imagina quanto tempo leva para tentar achar todas essas pessoas, falando com os pais, servindo, como sabemos, o professor serve não somente de educador, mas também num papel de serviço social, né, de ajuda, conexão com essas famílias que estão passando tempos difíceis. Então, para algumas pessoas muito difíceis e ainda mais estão ameaçando de perder as férias, né? Porque algumas pessoas estão sugerindo voltar às aulas quando era para ser as férias normais, que obviamente está deixando muito muito frustrados os professores. Desigualdade de gênero. Olha, eu acho que isso é muito complexo. Eu ressaltei um caso que é das submissões de artigos, né? Que é um exemplo que nós temos já, que se pode observar já do prejuízo que tem algumas pessoas no seu trabalho acadêmico, né? Eu acredito que quando nós olhamos depois, se podemos estudar profundamente isso, nós vamos ver prejuízo em vários grupos, nos grupos que têm desproporcionadamente responsabilidades em casa e outras responsabilidades, outros empecilhos que vão mostrar mais profundamente o aumento das desigualdades de gênero e outros tipos. Eu vou vincular agora com a pergunta sobre raça e grupos minoritários. Triste, só um instantinho. Você pode aproveitar, né, e depois fazer logo as suas considerações finais por conta do nosso tempo, que nós já estamos com um limite, tá, de tempo, tá ok? Claro. Finalizando, então. Obviamente, a parte racial está muito presente por causa do movimento Black Lives Matter. Então, eu vejo nas últimas semanas uma tensão nesses aspectos mais que em muitos, muitos anos, mostrando as desigualdades que existem, que estão aumentados pela pandemia, e alguns sinais positivos, por exemplo, muito mais discussão sobre descolonização do currículo. Já teve um debate muito forte nas últimas semanas sobre como descolonizar a academia e que envolve um número muito maior de pessoas, que é positivo. Finalizando, então, desagregação. Se tem um artigo, sim, talvez eu possa mandar, dar os detalhes, inclusive tem um que é traduzido ao português, pelo nosso colega João, então podemos
socializar isso, depois tem um artigo sobre isso. O João do Reis, é? Isso. Na revista lá dele, revista eletrônica. É a revista eletrônica de São Carlos, viu? Exato. Se chama A Desagregação do Ensino Superior. Datificação, se é inevitável, sim, talvez. Concordo que talvez não pode voltar para trás a corrente, mas sim, eu acho que quem colocou essa pergunta fez uma pontuação certa. Como vamos trabalhar com isso? Como podemos usar esse processo de forma mais democrática, mais emancipatória, que vai ser um desafio. Professores temporários não são tão significativos, não é uma porcentagem muito significativa das aulas, principalmente envolve as pessoas no começo de carreira. Então, quem está sofrendo muito é quem está terminando o doutorado agora, não vai ter concurso durante muito tempo, as pessoas não vão achar aulas. E, bom, como última consideração, a única outra coisa que eu vejo positivo que vincula com o papel dos pais como professores em casa é que tem uma valorização do professor. Muita gente que levou como algo óbvio o papel que o professor faz na escola agora está valorizando muito mais como é difícil educar as crianças, o trabalho fantástico que fazem os professores todos os dias. Então, é isso que está saindo bastante hoje em dia. Bom, termino aí e agradeço muito a vocês pelo convite e a possibilidade de compartilhar. Nós é que agradecemos, Tristan. Foi muito bom ter você nesse nosso evento, tá? E esperamos que, passada essa pandemia, a gente possa te ter de novo aqui em Belém do Pará, que você, como sabe, será sempre muito bem acolhido por todos nós. Muito obrigado, né? Eu agradeço. Eu quero avisar aos que estão nos ouvindo aqui que daqui a 15 minutos, pode atrasar uns 5 minutinhos só, vai começar, né, a outra mesa, que é com o professor da Itália. E logo mais às 18 horas nós teremos também com o professor Roberto Lé, a professora Deise Mancebo, a mesa sobre educação no Brasil, tá? Educação superior no Brasil. Muito obrigada, tá, Tristan? Obrigado. Obrigada também, eu quero agradecer, tá? Agradecer também, fazer um registro que muitos professores de várias partes do Brasil e também dos campos da universidade acompanharam aqui o nosso debate, foi muito elogiado, gostaram muito, principalmente porque o Tristan, ele é do Reino Unido, mas ele fala português, então isso ajudou bastante, né, o entendimento das condições do Reino Unido. Quero agradecer também, obrigada, e até a próxima. Obrigado.